a gente vai passar para as vias de administração, tá? Quando a gente fala em vias de administração, existe uma quantidade enorme, mas é gigantesca, tá? Na quantidade de vias, tá bom? Eu vou falar sobre algumas das vias de administração dos medicamentos junto com vocês, tá? Vão aparecer as figuras do lado das vias. E assim, quando você está dentro da graduação de enfermagem, é a hora de treinar mesmo, tá? Professor, é muito difícil, porque quando a pessoa fala, isso aqui é estagiário, o paciente já não quer. Então, tenha lábia, tá? Você tem que treinar. Todo profissional que está formado já passou por isso. Não existe um profissional formado que não passou por um estágio, que não passou por uma situação de querer pegar uma veia e não conseguir. Existe profissional que é graduado, existe técnico de 30 anos que trabalha, 30 anos pegando veia que tem uma veia complicada e não consegue pegar. Então, assim, a hora é agora. Então, é para treinar? Vamos treinar. Nada de ficar sentado só olhando. Você não aprende olhando. Você só aprende fazendo, tá? Primeiro, a via endovenosa é a via de ação mais rápida do medicamento, tá? Por quê? Porque ela entra direto na corrente sanguínea, tá? Então, se ela entra direto, é onde ela vai realmente ter mais... onde a ação dela vai ser mais rápida, porque ela já entra direto em contato com a corrente sanguínea. Primeiro, outra vantagem, né? É a de injetar grandes quantidades de volumes, tá? São grandes volumes de soluções que a gente pode colocar. Qual é o medicamento, qual é a droga mais utilizada na via endovenosa? Os soros, tá? Todo soro glicosado, fisiológico, glicofisiológico, Ringer lactato. Então, assim, a gente, nos surtos de dengue, que é o que acontece muito no nosso país nos períodos chuvosos. Então, assim, qual é o tratamento? Hidratação. Então, tem paciente que chega a tomar 2.000 ml, 2 litros de soro por dia, 3 litros, 4 litros de soro por dia, tá? Então, assim, é a via de escolha, é a via endovenosa. Qual a desvantagem em relação a isso? Uma vez injetado, não se pode mais tirar dali. Então, assim, por isso, os 7 certos, tá? Toda via de administração necessita que seja feito os 7 certos, mas a via endovenosa, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que estar muito respaldado, tá? Porque uma vez que se injeta, não se pode mais tirar, tá? Professora, o acesso do meu paciente endovenoso, ele tem um equipo com 2 vias, tá? Aí, eu posso colocar em qualquer uma das vias, aí vai a questão do procedimento padrão, tá? Na clínica na qual eu trabalho, o que é que a gente prioriza? Primeiro, uma via fica só para hidratação, a outra fica para as administrações do medicamento, porque a gente preserva o acesso do paciente, tá? Qual é o instrumento que é utilizado? Ou o scalp, que a gente chama, antigamente era de borboletinha, que possui a agulha de metal, tá? Ou o Introcan. O Introcan é o dispositivo que possui a agulha, tá? Dentro, mas ele é de plástico. A gente retira a agulha, tá? Quando a gente consegue o acesso, a gente retira a agulha e deixa só o dispositivo de silicone dentro da veia do paciente. Esse Introcan, esse instrumento, é o que dura mais, tá? E é o que causa menos risco ao paciente. Por quê? Quando a gente punciona uma veia com o scalp, o paciente ele fica sem ter mobilidade do membro que foi puncionado, porque qualquer movimento, seja ele feito na mão ou na fossa antecubital, no antebraço, tá? Aquele vaso ali não pode mexer. Por quê? Porque qualquer movimento que ele faça, como a agulha permanece na veia do paciente, pronto, a agulha extravasa a veia e você perde o acesso, tá? Esse Introcan,
quando a gente funciona que deixa só o silicone dentro da veia do paciente, o paciente tem uma mobilidade maior, tá? Então, ele dura mais tempo. É para durar 72 horas, 3 dias, tá? Mas, é normal perder antes? É, tá? Vai de paciente para paciente. Então, assim, não conseguiu pegar de primeira? Calma. Tá? Não fiquem ansiosos. Quanto mais ansiosos, mais você vai furar o paciente, menos você vai conseguir pegar a veia dele, tá? E agora a gente vai para a rotina, o que é a técnica de como é que a gente faz um acesso endovenoso, tá bom? Sempre, minha gente, em todo e qualquer procedimento de administração de medicamento, você tem que lavar a mão e reunir o material. Claro e evidente, antes de chegar no paciente, tá? Por que lavar as mãos é essencial? Por causa do risco de infecção que a gente diminui consideravelmente, tá? Tanto o risco de infecção porque você acabou de chegar de micro-organismos que podem vir da rua, como infecção cruzada, de paciente para paciente, tá? Reunir o material também é importante, por quê? Porque não existe coisa pior no mundo do que você estar ali na frente do paciente, fez o acesso, você esqueceu o esparadrapo, esqueceu o curativo que vai fixar o acesso. Aí você sai de perto do paciente, vai buscar. Isso é horrível, tá? Sejam organizados e reúnam o material todo antes de estar na frente do paciente, antes de administrar. Depois que a gente lava a mão, reúne o material, a gente sempre vai também, toda e qualquer via de administração de medicamento, identificar a medicação. É uma das formas de você se respaldar, é um dos certos, tá? Depois disso, a gente vai organizar a bandeja, porque você também não pode levar a bandeja de qualquer jeito, você tem que ser organizado, tem que estar bonitinho também, não basta estar tudo lá. Todo o material que eu preciso estar lá, tem que estar organizado também. Quando a gente chega na frente do paciente, a gente vai garrotear o membro que a gente quer puncionar, tá? Se a mão, se o antebraço, se a fossa antecubital, se o pé, tá? Normalmente, o pé a gente funciona só nas crianças, tá? Por exemplo, adultos não é interessante. Pessoas diabéticas, menos ainda, tá? Nunca funcionar diabéticos no pé, nem nos membros inferiores, tá? Normalmente é o braço, tá? Mão, antebraço, fossa antecubital. Depois que a gente garroteia, a gente vai escolher o vaso. A modernidade já criou um laser que você liga o laser e esse laser, ele ilumina o vaso. Tipo que o vaso fica fosforescente, tá? O vaso fica bem à amostra, não tem nem como você errar, porque você tá vendo o vaso. Professor, é toda instituição de saúde que tem isso? Não mesmo, tá? Então, como é que a gente escolhe o vaso? Palpando, tá? Quando a gente garroteia, o vaso fica mais saliente. Então, vai ser aquele vaso mais saliente, tá? O vaso que você tá palpando, que você vê que ou o scalp ou o introcan, ele vai conseguir se adaptar àquele vaso. Não adianta você escolher um vaso muito fino, tá? Porque aquele acesso vai se perder facilmente. Então, tem que ser uma veia calibrosa, tá? E que ela tenha e que ela seja retinha. Por quê? Porque quando a gente introduz a agulha para poder funcionar o paciente, a agulha ela não faz curva, tá? Então, ela tem que ter uma porção retilínea. Não quer dizer que ela tem que ser reta de uma ponta a outra do braço. Não existe vaso sanguíneo assim, tá? Mas a extensão em que vai ficar a agulha tem que ser reta, ok? Escolhemos o vaso, a gente vai limpar a área com álcool, tá? É jogar o álcool, professora, em cima? Não, minha gente. Molhar o algodão, limpar a área. Lembrando, quando a gente diz limpar a área, a gente vai limpar sempre no mesmo sentido, de baixo para cima e virando o algodão, tá? Limpei o álcool, funciono a veia do paciente. Lembrando sempre que o bisel da agulha tem que estar para cima, tá? Funcionei? Depois que funciona, professora, a gente faz o quê? Fixa o acesso,
tá? Professora, é indispensável fixar o acesso? Sim, tá? Porque se você não fixar, é trabalho perdido. Foi uma furada em vão que você deu no seu paciente. Você vai, funciona, na hora que você está administrando, se o acesso não tiver fixado, ele vai ser perdido. Então, vai extravasar a via do meu paciente. Então, funcionou, fixa. Ah, professora, mas ele vai só tomar uma medicação e vai para casa. Precisa, tá? Fixem sempre, porque a maioria, na pressa, principalmente nos serviços de urgência, que o paciente toma a medicação e vai para casa. Ah, tá ali, tá segurando aqui o acesso. Gente, é feio. Fixem o acesso, tá? Depois a gente vai administrar a medicação. Toda medicação endovenosa, ela não pode ser feita num susto. Não pode, ela tem que ser feita lenta. Existem medicações que ardem mais do que outras, tá? Por exemplo, a dipirona. A dipirona, ela arde na veia? Arde. Só que existem medicações que ardem bem mais, tipo cetoprofeno. Cetoprofeno dói muito, mas dói mesmo. Existem médicos até que preferem que seja feito diluído no soro, ao invés de ser diluído só em água para ser administrado diretamente, tá? Para que ela, em vez de ser administrada continuamente, seja no gotejamento, de tanto que ela dói, tá? Então, administrar lento. Até porque se você administrar rápido demais, corre o risco de perder o acesso também, tá? Então, administra a medicação de forma lenta. E com o conhecimento da rotina, com o dia a dia, você vai conhecer as medicações que doem mais do que as outras, que necessitam que seja administrado mais devagar do que as outras, tá? Terminei de administrar o medicamento, recolho o meu material, o garrote, o álcool, tá? O algodão. O que foi que eu utilizei para fazer aquele acesso? O que foi que eu utilizei para fazer aquela medicação? Recolho, tá? Recolho o meu material e lavo minhas mãos. Então, assim a gente termina a via endovenosa, tá bom? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de administrar as medicações endovenosas, tá? Porque lembrando que, uma vez administrado, impossível ser retirado. Impossível, tá? Administrar conforme a prescrição médica, tá? E aí, conforme a diluição que o médico deseja que seja feito. Nunca administrar medicação preparada por terceiros, pelo amor de Deus, meus alunos, tá? Isso também acontece muito nos serviços de urgência ou então nas alas de internamento que tem muito paciente. Um técnico fica aqui preparando a medicação enquanto os outros vão lá e administram. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não administrem medicações preparadas por outras pessoas, tá? Como é que você vai ter certeza daquilo que tem escrito na identificação da medicação é realmente o que tem dentro da seringa? Não foi você que preparou? Então, vamos supor que você trabalhe com uma pessoa que você nem suspeita, mas que é uma pessoa psicopata, é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, e o paciente que chegou para receber aquela medicação é um desafeto do rapaz, e ele foi lá e colocou cloreto de potássio para o paciente ter um ataque cardíaco, uma parada e morrer. Não, professora, mas a senhora está sendo muito dramática. A gente trabalha com ser humano. O ser humano é o animal mais perigoso que existe na face da Terra. Então, assim, não se pode confiar. Ah, não, professora, mas eu já conheço essa equipe, eu trabalho com ela já há 20 anos. Não confie. O tempo é implacável, o tempo muda as pessoas. Então, no ambiente de trabalho, você tem que ter em mente, eu não conheço ninguém. Não posso confiar em ninguém. Então, eu só administro aquilo que eu preparo. Não fui eu que preparei, não sou eu que vou administrar. Ok?
Não administrar medicações com alterações na cor, odor ou consistência. Por quê? Porque se está diferente, é porque não está mais na validade. Então, volta para os certos. Conferiu a validade? Não, está fora da validade. Por isso que está esse odor diferente, essa cor diferente, essa consistência diferente. Ou, também acontece, de deixar a medicação diluída e por muito tempo. Por exemplo, dilui a medicação do horário das 6 da manhã às 3 da manhã ou meia-noite, que é antes dos meninos irem por descanso. Ela passou muito tempo diluída, tá? Então, ela vai perder seu efeito. Então, assim, só preparar na hora que vai administrar e quem prepara, administra, tá? Antes de infundir, testar a permeabilidade do acesso. Como é que a gente testa? Vendo se tem retorno sanguíneo. Aspira um pouquinho, tá? Teve retorno, aí se injeta, tá? Por que que a gente tem que testar a permeabilidade do acesso sempre? Todas as vezes, sempre. Por quê? Porque se meu acesso não tiver pérvio, não tiver permeabilidade, quando eu for infundir, vou machucar meu paciente. Não é interessante, tá? Não é interessante para a equipe ficar com, não, Maria, aquela técnica ali, toda vez que vem administrar minha medicação, dói demais. Toda vida ela perde o acesso. Tá entendendo? Então, assim, testa antes. Porque aí, se já tiver perdido, você já faz outro acesso. Tá bom? E nunca, mas um nunca assim, grande, vermelho, piscante, ofuscante, nunca reencape as agulhas. Tá? Aí, professora, mas é porque essa agulha aqui eu usei só para aspirar a medicação. Não entrou em contato com paciente nenhum. Eu posso reencapar? Não. Não. Ok? Não reencapem. Não se confiem. Ok? Não reencapem a agulha. Tenham isso em mente. Nunca, 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 jamais. E a agulha entrou em contato com o paciente, aí é que você não pode entrar, não pode reencapar. Porque quando a gente vê o rosto da pessoa, a gente não vê o sangue da pessoa. Não sabe se a paciente é soropositiva, se a paciente tem hepatite C, se a paciente tem tétano, viu? Não se pode confiar, tá bom? Nunca reencapem agulhas. Depois da via endovenosa, a gente vem para a via intramuscular, tá bom? Elas depositam as medicações diretamente no tecido muscular, são absorvidas rapidamente, porque o tecido muscular é vastamente vascularizado, tá bom? E tem ação sistêmica, porque quando a gente entra em contato com a corrente sanguínea rapidamente, como é o fato da via endovenosa, nós temos uma absorção e uma ação sistêmica, tá bom? Na via intramuscular, é a via de escolha para administrar as medicações oleosas. Tipo o que, professora? Qual é um medicamento oleoso? Os anticoncepcionais injetáveis, tá? Eles são bastante oleosos. Às vezes até doem por causa disso, tá? E em pacientes que não podem deglutir, tá? Então, assim, pacientes que estão inconscientes, pacientes que não têm o reflexo da deglutição. Então, a via intramuscular é uma via de escolha. Paciente que tem um acesso endovenoso muito ruim e que aquela medicação pode ser feita intramuscular. Então, assim, a gente tem muito que conversar isso com o médico, porque o médico, como ele não entra em contato com essa parte de administração, na hora que ele está prescrevendo, a gente pode conversar com ele. Olha, esse paciente tem um acesso muito ruim, será que não tinha como essa medicação ficar intramuscular? Se tem a fórmula dela intramuscular, tá? Então, a via de administração intramuscular é uma via também que, uma vez injetado, não se pode mais tirar, então também tem que ter muita responsabilidade e cuidado na hora da administração, tá? E é uma via que é de ação rápida e sistêmica, tá? Sempre, como eu disse a vocês, antes de fazer qualquer administração de medicamento, lavar as mãos e reunir o material. Sempre vai ter nos slides, no começo e no fim de cada administração, lavar as mãos e reunir o material, tá? Primeiro, avaliar o músculo, tá? Como é que a gente avalia o músculo? Palpando, tá?
escolher o local apropriado. Por que a gente tem que escolher o local apropriado? No músculo, a gente não pode infundir grandes quantidades de medicamento, grandes volumes de solução, como a gente consegue na endovenoso. Sendo assim, a gente tem que olhar a prescrição, tá? E detalhe, não vai existir uma prescrição que você vai colocar 10 ml no músculo, tá? E no máximo 5 ml, tá? Então, assim, vamos avaliar qual é a medicação. É uma dipirona. Como eu disse a vocês, a dipirona, ela dói muito. Seja ela intramuscular ou seja ela em endovenoso, tá? A dipirona, normalmente, a gente dilui em 5 ml. Então, 5 ml é uma quantidade grande, tá? Então, passou de 2 ml, escolhe o glúteo. Até 2 ml, escolhe o deltoide, tá? Que é o músculozinho aqui do ombro, tá bom? Do braço. Professora, mas o médico, ele prescreveu só aspirar a dipirona, nem diluir a dipirona de jeito nenhum, tá? Aí só tem 2 ml na ampola. Pode fazer no braço? Quando a gente vai administrar a dipirona intramuscular, que ela não está diluída, escolha também o glúteo, apesar de ser só 2 ml. Por quê? Porque no braço vai doer bem mais do que no glúteo, tá? Então, assim, tem que avaliar tudo. Na hora que você vai administrar um medicamento, você não pode olhar só um lado, você tem que olhar o todo, tá? Quando eu escolhi o local apropriado, eu vou posicionar o meu paciente e vou expor somente a área que eu vou utilizar para administrar. Isso é lógico, minha gente. Imaginem vocês como pacientes, não imaginem vocês como enfermeiros, tá? Porque a arte da enfermagem é se colocar no lugar do outro. Então, assim, você chegou no hospital e vai receber uma injeção no bumbum. Gente, a gente só usa o quarto, a gente divide o glúteo, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente aprende que a gente divide o glúteo em 4 partes. Lógico que isso é uma coisa que você vai fazer visualizando, só imaginando, não que você vai riscar o bumbum do paciente, tá? Você só vai usar o quarto superior distante da coluna do paciente. Então, você só vai usar um quarto do glúteo. Para que você vai tirar a roupa do paciente? Olha o constrangimento que o paciente vai ficar. Você, enquanto profissional, pode até não ficar, mas o paciente fica, tá? Expus a área que eu desejei, tá? O braço, o glúteo. Fazer a antisepsia do local, tá bom? Sempre que, lembrando que o algodão tem que estar sempre na mesma direção, de baixo para cima, e se você for passar mais de uma vez, vire o algodão.